e rei. Libera tua unção de cura neste lugar. Olá, amado irmão, amada irmã. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos no 9º dia da nossa novena. Que bênção! Você que nos acompanhou desde o primeiro dia, que tem vivido grandes emoções na oração com as crianças, na visita aos irmãos de rua, quantas coisas nós vivemos com a graça de Deus. E hoje a gente tem uma participação muito mais que especial na nossa novena, que é o Padre Machado, que prontamente se dispôs a vir orar conosco e também falar para nós algumas coisas em toda essa questão religiosa sobre o Natal, né, Padre? Então, eu quero, em primeiro lugar, pedir essa unção do Espírito Santo junto com você, para que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abrir a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso entendimento, para que as palavras do sacerdote caiam na nossa alma, sendo palavras realmente do Cristo vivo, porque a presença dele no nosso meio é realmente a presença do Cristo vivo. Então vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Deus, nós vos louvamos, bendizemos o teu nome, porque estamos no 9º dia da nossa novena. Quanta graça já recebemos, quanta inspiração o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que caminharam conosco até aqui, por aquelas que ainda vão iniciar essa novena até o Natal. Obrigado pela presença do sacerdote, por todos os irmãos que participaram nas gravações dessas novenas. Obrigada a você que nos acompanha, que tão fielmente todos os dias acompanhou, rezou, mandou mensagem perguntando: Gil, aonde vai ser a gravação? Posso participar da gravação? Gil, estou intercedendo por vocês. Que Deus, na sua bondade e misericórdia, derrame ao tempo do céu, na sua vida, tudo aquilo que você necessitou por meio desta novena. Amém, Padre? Amém. E aí agora é contigo. Que bênção, né? Tempo do Natal, estamos vivendo ele já intensamente, né? E com o período do Advento, a gente chama de ciclo do Natal, né? O ciclo do Natal, que compreende justamente o tempo do Advento, o tempo do Natal, a partir do dia 24 à noite, e vai terminar lá com a festa da Epifania do Senhor, que é quando os magos visitam Jesus, menino que havia acabado de nascer, e levam os presentes, e que a gente chama de Epifania, que quer dizer manifestação. Manifestação de Deus aos povos, representado na figura desses 3 magos que vêm de pontos diferentes para estar ali na presença de Jesus Cristo, né? Muito bem, Padre. E essas questões natalinas que a gente vê, por exemplo, vocês conseguem pegar ali a vela do Advento? Por que cada final de semana acende e por que cada uma tem uma cor? Pois é, essa é uma dinâmica já antiga na vida da igreja, né? Então a cada tempo do Advento se faz a coroa do Advento, e a cada domingo, né? São uma sequência de 4 domingos, a gente vai acendendo uma das velas. E ela tem essa dinâmica justamente de fazer esse percurso, né? A luz que vai vindo em nosso meio, até quando chegarmos no último domingo, e aí vamos acender a última vela, e aí nessa expectativa realmente que a luz se faz presente no meio de nós. E ela tem essa dinâmica, e vai perpassando esses dias,
Nós aqui na nossa paróquia, de modo muito particular, fizemos uma dinâmica bem bacana, que já virou quase uma tradição. Nesse período são as grávidas, né, que acendem as velas da coroa do Advento. Então, a cada celebração que nós temos, é um casal que vem e que faz esse gesto bonito e significativo. Faz uma briga, às vezes. E graças a Deus tem muitas grávidas na nossa paróquia. Muita gente querendo participar, muita gente querendo fazer, né? E as velas têm as suas cores. Às vezes algumas paróquias usam só brancas, outras usam só roxas, né? Depende muito de cada padre também, né? Nós aqui fazemos a opção, esse ano fizemos a opção por elas brancas e apenas com alguns detalhes, né? Identificando as cores. Nós começamos pela cor verde, esperança, né? Depois vamos para a cor vermelha, né? Depois passamos pela cor rosa, né? Tempo da alegria, e depois finalizamos com o branco, que aí já estamos bem pertinho de celebrarmos o Santo Natal. Mas é um símbolo belíssimo, né, que lembra justamente esse sentido de unidade também da coroa, que é circular, dessa aliança de Deus com o seu povo que nunca se rompe, né, que nunca se acaba, e que essa aliança é plena em Jesus Cristo, né? A aliança que Deus fez com o povo em Jesus Cristo, essa nunca mais se quebrou. É um caminho, né, Padre, que Sim. a gente vai fazendo nesses 4 domingos que antecedem. Eu, particularmente, gosto muito do tempo do Advento, porque, assim, ele é esse tempo em que vai fazendo com que a gente vá adentrando no mistério do Santo Natal para celebrar realmente aquilo que é Natal, né? Então, os cantos, as orações, as leituras bíblicas, todo o contexto celebrativo nesse período é justamente para fazer com que a pessoa possa ir, né, vivenciando aquilo que é realmente o Natal. Aquilo que é realmente o Natal. Então tem todo um clima, né? Quando a gente começa, a coisa é um pouco fria, mas depois a coisa vai tomando corpo e aí a gente vai, né, trabalhando toda essa dinâmica. É bonito, né, esse tempo sensível, é levar as pessoas, eu tenho dito isso muito nas celebrações desse período, é levar as pessoas para viver este Natal sempre nessa dinâmica, né, que é o que a igreja reforça, né, de que já veio, já aconteceu, porém fazemos memória da primeira vinda de Jesus. A igreja professa que um dia ele voltará. Então, no hoje da nossa história, ao fazermos memória dessa sua primeira vinda, alimentamos a nossa fé na esperança de que um dia ele há de voltar. E estando aqui hoje, tenho dito isso em tantas celebrações, que nós precisamos então entender e compreender que na verdade ele já está no meio de nós, né? Porém ainda de uma forma invisível, que nós não conseguimos detectar talvez com tanta facilidade como gostaríamos. Então a gente precisa reconhecê-lo na palavra, na Eucaristia, na comunidade, na pessoa de cada irmão, de cada irmã que convive junto conosco. Então essa é a dinâmica que a gente vai celebrando. Então veio e fazemos memória, vai ter presépio, toda essa dinâmica, né, de ver o que aconteceu, mas ao mesmo tempo ele há de voltar, porque essa foi a promessa dele. Mas no hoje da nossa história, alimentados por essa certeza de que já veio, por essa esperança de que voltará, firmes e fortes na fé, nós temos que continuar a nossa caminhada. O senhor deu assim, um gancho bem importante para a gente tocar num assunto muito delicado nessa época do ano. O senhor acha que as pessoas perderam um pouco do valor do verdadeiro sentido do Natal? Penso que essa é uma situação bastante delicada. O mundo atual que nós vivemos, ele é extremamente consumista. Então, tende a levar as pessoas para esse espírito de consumismo, né? Você tem um comércio, você tem todos os enfeites de rua, você tem toda uma programação extensa. Então, se fala, até eu usei já esse termo na missa, né? Que se fala muito sobre a magia do Natal, né? Para nós cristãos, o Natal não pode ser uma magia, não é mágica. Natal é uma espiritualidade. Então, se eu perder essa consciência que é a celebração da encarnação do Verbo, fazer memória de que Deus veio habitar no meio de nós e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Se eu perder a noção disso, aí então eu vou para este mundo periférico, né? Essa magia, né, que fica na periferia daquilo que é o centro, mas que hoje, na verdade, quase que tomou o centro, né? Então nós temos todos esses elementos que são bonitos. Eu acho bonito as pessoas se confraternizarem, darem um presente, as
pessoas estarem juntos, celebrarem este momento em família, é importantíssimo. Acho que isso é uma riqueza muito grande. Porém, quando você coloca isso à frente da sua fé, à frente dos seus princípios, né, de cristão, então aí você corre o risco sim de cair nessa mundaneidade que nós temos por aí, que vai consumindo as pessoas e levando elas para caminhos tão distantes. Nós já temos uma cidade extremamente agitada nos últimos dias, a tendência é que até o Natal isso, né, aí ganhe mais força ainda, né? Então toda essa agitação, e as pessoas entram nesse ritmo com uma força muito grande, né? E é um perigo, porque ele nos tira do sagrado e nos leva para o profano, nos tira de Deus e nos leva para o mundo. E aí a gente se achar espiritualmente no meio de tudo isso, às vezes é muito complicado. Então existe sim, né? Então Natal para nós cristãos não é tempo de magia. Natal para nós cristãos é tempo de fazermos memória do nosso Salvador e acreditar na feliz esperança de que um dia Ele há de voltar. Esse é o significado do Natal. Vamos festejar, vamos estar em família, vamos viver intensamente este momento, mas sem tirar daquilo realmente que é o essencial. Então, para o cristão isso precisa ficar muito claro. Eu me assusto porque, e acredito que muitas pessoas também, nós temos hoje festas gigantescas de famílias, de empresas, às vezes de algumas, né, confraternizações que acontecem, e elas caminham simplesmente no sentido de é um momento especial, é um momento mágico, é um momento de luzes, é um momento de Papai Noel, disso, daquilo, né? E de repente você se pergunta, mas Natal virou isso? E a tendência às vezes é que isso vá crescendo cada vez mais. Então, se nós, enquanto cristãos, não dermos o nosso testemunho, não fizermos a nossa parte, a gente de fato vai se deixando envolver por essa situação que o mundo vai colocando, que não é de uma forma direta, né? É algo assim que vai, né, de forma muito suave, vai acontecendo, vai envolvendo, vai sendo envolvente, e quando a gente menos percebe, a gente fala no meio, mesmo sendo cristão, mesmo sendo cristão. E assim, uma coisa que eu sempre percebo, e eu queria saber se o senhor tem a mesma visão. Parece que nessa época do ano a igreja enche. Os confessionários também têm uma certa busca maior. Qual que é a sua visão com relação a isso? E por que essa manifestação acontece nessa época do ano? E talvez mais nessa época do que em outras, né? Eu acho que chama atenção aqui todo um contexto que acontece no período do Natal, que envolve isso, mas que envolve também toda uma dinâmica. É muito bonito nós vermos inúmeras pessoas fazendo gestos concretos de solidariedade, de ajuda, de caridade, como a igreja nos inspira, né? É muito bonito isso, né? Inúmeras pessoas tomando atitude, grupos, vamos fazer uma cesta, vamos doar para uma família carente. Então, tudo isso é muito bonito nesse período, realmente as pessoas fazem isso com muito amor, com muito carinho. E dentro da dinâmica espiritual, muitas pessoas gostam, e a igreja pede isso também, né? Orienta, não é uma normativa que tem que ser assim, mas a igreja orienta as pessoas para que nesses períodos fortes de fé, as pessoas possam fazer uma confissão, um exame de consciência, para celebrar bem o Natal do Senhor, né? Para celebrar bem o Natal do Senhor. Então é comum, tanto na secretaria paroquial, como também um dia específico que as pessoas vêm e fazem a sua confissão, se preparando para o Natal do Senhor. A igreja vai dizer que todo cristão deve se confessar pelo menos uma vez por ano, de preferência por ocasião da Páscoa do Senhor. Mas o tempo do Natal também é um tempo forte, então as pessoas têm esse costume também de fazer a confissão. E é bonito, né? É preparar-se interiormente, né? Sim. Limpar. Eu gostava muito quando era criança, chegava esse período agora, nós morávamos numa casa de madeira, né? Muito simples no sítio, e a gente adorava essa época, né? Porque a mãe falava, tal dia nós vamos lavar a casa. Meu Deus, né? E aí nós tirávamos os móveis para fora, né? Era tudo muito simples, tirávamos os móveis, e nós lavávamos tudo, e era tudo na mão, com um balde, escovinha, né? Escovinha. E lavava todas as paredes, esfregava, a gente falava que ia alvejar as paredes, porque era madeira, não era pintado, né? Então, as tábuas ficavam clarinhas, tirava aquelas cracas, aquela sujeirinha que estava escondida, né? Por dentro e por fora, e depois lavávamos no telhado ainda, não tinha essas máquinas que nós temos hoje, não era na mão realmente. E para nós era uma festa, porque a gente ficava molhado o dia inteiro.
né? Mas era muito gostoso. E depois a alegria da mãe de ver as paredes alvejadas, clarinhas, não tinha poeira, não tinha aquela crosta, aquela sujeira, né? Que a casa de madeira, principalmente por fora, vai juntando com o tempo. Era muito bonito. Todo final de ano. O sabor do simples, né, Padre? O sabor do simples. O sabor Mas isso do simples. era muito bonito, né? Então, o que eu quero relacionar com isso? Que para minha mãe aquilo lá era importante, todas as vizinhas faziam também, né? Era importante deixar a casa preparada para celebrar o Natal, né? E aí isso vem de encontro com o nosso coração, né? Uma confissão nesse período que é forte, quem sabe é para tirar aquela sujeirinha, aquilo que está ali arraigado no coração, está preso ali dentro. Então você precisa ir mais profundo, não dá para ficar no superficial. Então aí, quem sabe, uma boa confissão, uma boa direção espiritual, um bom exame de consciência, para que isso realmente tenha a profundidade na nossa vida e possa nos colocar cada vez mais em estado de graça e poder celebrar bem o Natal do Senhor. Amém. E celebrar mesmo. Gostaria que o senhor falasse também para nós um pouco sobre o valor da missa de Natal, Padre. Olha, esse é um período muito intenso, né? É importante que as pessoas participem. Eu não gosto quando as pessoas participam simplesmente por tradição, por costume, porque é uma obrigação. Né? É claro, não deixe de ter o seu valor, que bom que a pessoa veio. Mas a nossa experiência de fé não pode perpassar por essa dimensão. Nossa experiência de fé precisa passar por uma convicção. É o Senhor. E eu quero estar junto com Ele. E nesse período eu vou fazer memória da sua encarnação. É um momento muito importante na nossa fé. Então é realmente vir com esse espírito de celebrar, de atualizar, de rever, de poder mergulhar naquele mistério, né? Não simplesmente para dizer, nossa, que bonito, que humilde, que simples que ele foi, mas para a gente poder, né, dizer, eu quero isso para mim, eu quero isso para a minha vida, eu quero assumir isso na minha história, né? Então as missas nesse período ela tem essa intensidade. É importante que as pessoas participem no dia 24 à noite, chamada missa de véspera, a missa da vigília, né? As pessoas possam celebrar, e também no dia de Natal, que é importantíssimo, que na verdade é o dia de Natal, e também as pessoas possam celebrar, né, a Eucaristia. São dias assim realmente muito fortes da nossa fé, e que por conta, né, de toda essa forma que nós temos hoje aí da sociedade, então às vezes a igreja fica um pouquinho de lado. Eu sempre reforço para as pessoas assim, se você vai viajar, e se você é cristão, ao chegar na casa dos seus parentes e amigos, procure saber o horário da missa. Não é porque eu estou fora de casa que eu vou estar fora da igreja. Se eu estou em casa e recebo os meus parentes e amigos, então que eu possa ter essa consciência de chamá-los também para participar. Eu preciso viver essa experiência de fé, né, que ela vai realmente, né, de encontro com as situações da vida. Então, nós, de modo particular aqui na nossa paróquia, esse ano tomei uma iniciativa, vamos ver qual vai ser o resultado. Nós colocamos inclusive 2 missas na véspera, uma às 18 horas e outra às 20 horas. Né? Alguns padres costumam fazer a missa à meia-noite, um pouco mais tarde, mas eu acho bonito, né? E válido também. Né? Porém, pensando de que esse povo está aí vivendo toda essa situação e eles querem se reunir em família, então vamos trazer um pouco mais cedo com 2 horários para facilitar a participação do povo e que depois possam se confraternizar com as suas famílias. Né? Mas a ideia é justamente essa. Mas que a gente possa... dia 25? No dia 25 nós teremos também às 9 horas da manhã. Isso. Mas é importantíssimo que as pessoas realmente vivam essas celebrações com essa experiência realmente de que estamos fazendo memória da encarnação do nosso Salvador, aquele que veio, aquele que virá, mas que ao mesmo tempo já está no meio de nós. Antes da gente começar a gravação, eu estava conversando com um padre falando que a minha avó, há muitos anos atrás, ela contava assim que lá no sítio não tinha muito padre por perto, era tudo muito difícil, né? Então, quando alguém ficava muito doente ou que acontecia alguma situação estranha que não se sabia se era realmente espiritual ou médico, eles faziam uma oração assim: se a coisa ruim está aqui, não tenho nada para dar. Dou a hóstia consagrada e as 3 missas de Natal. E ela diz que eles viviam experiências muito fortes da tribulação cessar mesmo. E eu já experimentei o poder dessa oração na minha vida também. Então,
assim, quero chamar muito a atenção dos irmãos que estão nos assistindo e participando dessa novena, que realmente façam a participação assídua, né? Experimentem esta graça, porque a gente não conhece o sabor de algo sem antes experimentar, né, Padre? Com certeza. E o senhor falou agora há pouco de presépio, né? Vamos montar o presépio. O último que entra no presépio, né? Tem uma pessoa que vai por último no presépio. Como que é isso, Padre, na visão da igreja? Olha, existem várias dinâmicas que as paróquias utilizam, não existe propriamente dito uma regra. Se recomenda que nesse período se monte um presépio para que as pessoas possam visualizar. O presépio tem a sua origem em São Francisco de Assis. Foi ele que, por volta de 1200 mais ou menos, na cidade de Grécia, na Itália, ele conversou com alguns amigos e ele disse: nesse Natal eu gostaria de ver como que a criança ficou entre o boi e o jumento, entre o burro e a vaca, né? Eu gostaria de ver. E encarregou um senhor lá da comunidade para que ele pudesse então montar um cenário parecido com aquilo que havia acontecido em Belém. E ali então, São Francisco, quando ele chegou à noite para celebrar o Natal com a comunidade, ele havia feito todo um spa, um espaço bem aconchegante, e isso ficou marcado como o surgimento do primeiro presépio, quando alguém, né, montou ali as cenas. Isso no ano 1200, no período medieval aí, de São Francisco de Assis. Então nós temos como origem do presépio São Francisco de Assis. Pode ser que existam outras explicações também, mas essa é a mais comum. Mas é bonito, é algo muito sensível aos olhos, né? Eu acredito que a gente, quando vê alguma coisa, aquilo fala ao nosso coração. Você vê uma planta, você vê algo diante de ti, uma flor, que tem que dizer algo para você. Então o presépio, eu particularmente gosto muito, tenho essa devoção. Antes de ir para o seminário, né, eu tinha um presépio, né, e eu montava em casa todos os anos, né, e era algo muito, muito gostoso. Quando fui para o seminário também sempre cuidei de presépio, e depois nas paróquias onde eu estive, também sempre tive esse carinho, esse zelo para com isso. Aqui nós não montamos ainda, porque eu sempre gosto de montar um domingo antes do Natal, porque senão fica aquela coisa, né, deixa para o momento certo, para a hora certa, né? Mas é algo que eu gosto, o nosso particularmente dessa vez vai surpreender a comunidade. Estamos fazendo algo totalmente novo, né? Ah, que legal! Muito bom. Próximo domingo vai estar montado. Mas é muito sensível, né? Acho que ali você poder chegar e é uma catequese, né? Eu sempre digo para os pais, eu até brinco assim: olha, agora você vem aqui e fala para os teus filhos no final da missa quem é quem no presépio, né? Quem é esse, quem é aquele, né? Aí os pais ficam tudo assim. Se não souber. Né? Mas os pais são convidados para fazerem isso, né? E as crianças não, né? Chegar ali, elas veem os bichinhos, elas veem os personagens, as plantas, a água, o menino Jesus. Aí elas olham para a manjedoura, mas está vazia, cadê o menino Jesus? Aí a mãe e o pai vai explicar: não, na noite de Natal, que vai colocar a imagem, tudo mais. São sinais da nossa fé, né? Sinais sensíveis. Tem os magos, que são colocadas as imagens, né? Baltazar, Melchior e Gaspar, né? Que trouxeram ouro, incenso e mirra, né? Realeza, divindade e humanidade, né? A dor. E os pastores que são colocados, o anjo, né? Uma série de elementos assim bonitos que compõem, né, a cena do presépio, e é claro as figuras centrais ali, que é José, Maria e o menino Jesus, né? E é algo muito bonito. Sabe que uma vez, meu Deus, eu tinha um presépio em casa e eu entrei com a moto e eu bati na mesa e derrubei o presépio inteiro. Eu quebrei a Nossa Senhora. E aí eu tive que pegar um santo lá diferente, fiz uma roupa, colei em cima e virei ele de costas, para ninguém perceber. Mas era um outro santo, não era Nossa Senhora não. Mas como ele ficou de costas, ninguém percebia. Ai, Padre do céu. Nas nossas conversas sempre surge alguma coisa assim, né? Do nosso passado. Meu Deus. E enquanto o senhor estava falando, eu estava me lembrando aqui. Quando eu era criança, não tinha isso de ficar ganhando presente. Não tinha. Era tudo muito controlado, tudo muito assim, restrito na minha casa. A gente nunca passou necessidade de nada, mas o meu pai trabalhava realmente para sustentar. E 4 filhos não é fácil, né?
Meu Deus, quando ia chegando a época do Natal, a gente sonhava com o que a gente ia ganhar, e aquele presente, ele tinha que durar um ano, porque a gente sabia que eu faço aniversário em junho, eu falava assim, em junho talvez eu ganhe alguma coisa, né? E às vezes era uma roupa, não era um presente, então aquele presente a gente cultivava. E hoje eu vejo muitas vezes nas crianças essa desvalorização do preço das coisas, né? Então por isso que eu pedi que o Senhor explicasse sobre o valor da missa, sobre o valor de ter um presépio, sobre os verdadeiros valores do Natal, que não é esse consumismo, essa coisa toda. E eu escutava uma psicóloga falando essa semana, que ela dizia assim, a maior parte dos pais quer dar para os filhos aquilo que não teve. Então, muitas vezes, dá muito além do que a criança necessita. E ela fez toda uma explicação e eu fiquei me perguntando, e eu falei, meu Deus, mas eu não morri por não ganhar um presente por mês, eu aprendi a dar valor nas coisas por não ganhar um presente por mês. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, pai? Muito cuidado. É um risco, né? Nesse mundo tão consumista que nós temos, a todo instante está surgindo novidades e a criança vê, ela quer, e os pais realmente acho que estão um pouco nessa linha aí de querer agradar e poder proporcionar à criança aquilo que eles não tiveram, acabam então, né, transformando as crianças em consumidores tão pequenos e vivem isso. Eu, particularmente, quando nós éramos crianças, também o Natal era vivido sempre com muita intensidade, e hoje também, né, nós participávamos da missa, morávamos no sítio, a mãe já 1 ou 2 dias antes matava os frangos, era nós que despenávamos os frangos, né, sempre matava o porco e aí guardava um pernil, alguma coisa ficava guardado lá para que nós pudéssemos assar no Natal. Então era algo tudo muito simples, né, assado no forno a lenha, né, eu vivi isso no sítio, né. E assim, uma das coisas que eu me lembro muito, nós fomos ter energia, luz elétrica em casa, e eu tinha 8 anos de idade, né? Então eu me recordo de muita coisa. E o mais gostoso do Natal, né? Porque a gente era criança, né? Agora eu estou pegando outro gancho, tá? Continua sendo Jesus Cristo, mas só para falar, a gente ali, nós não ganhávamos presente porque não tínhamos essa não, mas era o refrigerante, né? Que só tomávamos no Natal. Então o pai chegava na véspera de Natal com aquela caixa de madeira, né, as garrafinhas de guaranazinho, e a gente ficava namorando, né, pegava na mão assim, ficava, porque só ia tomar no dia de Natal. E eu me lembro, uma certa vez, eu deveria ter uns 5, 4 anos mais ou menos, eu tenho uma memória, né, bem boa em relação às coisas que eu vivi no passado, porque nós mudamos muito quando era criança. Então eu me lembro das casas, por conta disso eu consigo fazer uma memória, seria uma memória não sei como do chama. passado, né, uma coisa assim, dessas etapas. E aí, no dia de Natal, a mãe levantou, fez um macarrão, né, que não podia faltar, assou as coisas que precisavam assar, e depois que ela pegou toda a água do poço que ela precisava para fazer o almoço, preparar as coisas, né, então ela pegou aqueles guaranazinhos, né, ela colocou tudo dentro daquele balde, né, encheu o balde, e aí ela foi descendo aquele balde no poço, né, e aí desceu, e aí ficou lá embaixo por volta de 1 hora, 2 horas mais ou menos, para que aquilo pudesse gelar um pouco, porque não tínhamos gelo, né. E aí quando chegava a hora do almoço, eu me lembro que a mãe e o pai foi lá para rodar o sario do poço, para puxar aquele balde. Nós ficávamos assim na beira do poço. Se aquela corda arrebentasse, nós pulávamos lá dentro. Porque, Salva assim, o Guaraná. para salvar o Guaraná. Porque era tudo muito regado, né? Tudo Sim. muito simples, mas tudo muito verdadeiro. Muito valoroso. Sempre tinha uma oração, sempre tinha a igreja, a missa antes, né? Ia de carroça, longe, né? Mas foi tudo muito vivido. Até nesse sentido também, né? Eu perdi a minha mãe agora, perdi não, ganhei, porque ela está no céu, né? Mas ela faleceu há 8 meses atrás, e eu ouço muitas pessoas falarem assim que hoje o Natal não tem mais sentido, Isso. porque não tem mais meu pai, não tem mais minha mãe, porque quando era criança o Natal era melhor, isso, aquilo. Não, era um contexto, e foi bom. Sim. E hoje é outro contexto,
porém, contexto de vida, porém, o Natal continua sendo o mesmo. Não é porque eu perdi uma pessoa, não é porque eu não tenho mais aquele perto de mim, não é porque eu não moro mais aqui, não estou mais lá porque alguém morreu, que o Natal perdeu sentido. Não, o Natal continua tendo sentido naquilo que é o seu verdadeiro sentido, Jesus Cristo. Pode ser que na hora do almoço nós vamos sentir falta de algumas pessoas que eram importantes para nós, na hora de um momento celebrativo, nós vamos sentir falta de alguém. Porém, acreditar na ressurreição e na vida eterna. Então nós não podemos cair nesse saudosismo, que é gostoso nós meditarmos sobre o passado. Porém, lá tinha um sentido de vida, daquilo que nós vivíamos, mas era o mesmo espírito do Natal que havia lá que há aqui. Não permitir que a tristeza tome conta no lugar de uma alegria que é infinitamente superior. Sim, nós podemos rezar pela memória daqueles que partiram, e pensar, que eles não podem voltar para onde nós estamos, mas nós podemos ir para onde eles estão. Então, rezar nesse sentido, então confiar plenamente de que é Natal, estamos celebrando aqui e um dia nós teremos a oportunidade de celebrarmos lá. Amém. Então vamos rezar, Padre, nesse sentido. Quero convidar você a fechar os teus olhos e se colocar realmente na presença de Deus, diante de tudo aquilo que nós escutamos hoje como instrução sacerdotal. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, venha agora tocar os nossos corações para revelar para nós o verdadeiro sabor das coisas do céu. Que nós aqui caminhando nessa terra tenhamos a docilidade e a mansidão de permitir que o Espírito Santo traga um novo para a nossa vida. Que a felicidade da noite do Natal, de viver este nascimento do Cristo na minha vida a cada ano, uma memória, mas uma memória plena, de quem quer experimentar Jesus Cristo verdadeiramente em cada coisa que faz. Te pedimos sim, Jesus, nós te pedimos essa graça, que o Senhor venha nascer e habitar no seio da nossa família, da nossa vida missionária, da nossa vida profissional, que tudo aquilo, Senhor, que nós fizermos, seja para engrandecer o Teu nome, que este sabor de Natal dure o ano todo pelos nossos atos de misericórdia, de piedade, na ajuda ao irmão que está carente, na doação de uma cesta, na visita a um enfermo, no acolhimento de um irmão de rua, na visitação do Santíssimo Sacramento, na participação das missas, na confissão, em estar pleno em Deus o tempo todo. Que o Senhor nos dê essa sede da Tua presença, de estarmos sempre contigo, e que esta noite feliz, este sabor de noite feliz, perdure por todos os dias da nossa vida, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. E nós vamos então fazer a nossa oração final de todos os dias, antes de cantarmos, enfim, Noite Feliz. E pedir que por essa oração o Senhor vai fechando todas as brechas e derramando sobre as nossas vidas essa esperança, essa alegria de vivermos o Natal todos os dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas, desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam. Assim, mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem os nossos dias. Serás chamado profeta do Altíssimo, ó menino, e andarás à frente do Senhor para aplanar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão dos seus pecados.
pelo amor do coração de nosso Deus, sol nascente que nos veio visitar lá do alto, com luz resplandecente, a iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o Teu Espírito Santo sobre nós, cada pessoa que participou conosco dessa novena, assim como visitastes e abençoastes a casa de Abraão, Isaque e Jacó, que o Senhor venha agora, pela bênção sacerdotal, visitar, guardar e proteger a cada um de nós. Deus de amor e bondade, nós os pedimos. Conceda a sua bênção a cada um dos vossos filhos e filhas que viveram essa experiência da novena de Natal, que tiveram a oportunidade de acompanhar esses vídeos, que tiveram a oportunidade de vivenciar essa experiência de fé. Que a sua mão protetora possa alcançar a cada pessoa, a cada coração, a cada lar, levando paz, salvação, levando verdadeiramente as pessoas a viverem com intensidade a experiência do Santo Natal. Renova, Senhor, a nossa esperança, renova, Senhor, as nossas forças naquele que veio e que nos ensinou tantas coisas, e naquele que virá um dia para cumprir os seus desígnios. Dignai-vos, Deus, abençoar e santificar esse ministério de eterna misericórdia, todas as pessoas que fazem parte dele. Dignai-vos, Senhor, abençoar e santificar a cada irmão, a cada irmã que viveu essa experiência da novena do Natal por meio das redes sociais. Abençoar e santificar a nossa paróquia, nossa comunidade e a todo o povo de Deus, para que, imbuídos do seu Espírito, possam celebrar com dignidade o vosso Santo Natal. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso